mais um Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e hoje eu recebo um convidado que tem feito a diferença por onde passa. Ele faz do ID de Jesus uma constante na sua vida. Tem projetos na África, no Brasil e mais recentemente na Ilha do Marajó, no Pará. Para ele, a igreja é a maior influência da Terra. Então eu recebo o cantor, compositor e recentemente, gente, aqui é muito chique, um dos destaques da categoria de empreendedorismo social da Forbes Under 30, Marcos Freire. Que é isso, Que viu? honra, louvado seja Deus, minha irmã, louvado seja Meu Deus. filho, tu entrou na lista da Forbes. Deus é bom, né? Deus faz coisas que nos surpreende a cada dia que passa, né? Mas que alegria estar contigo aqui hoje, com todo mundo que está em casa, podendo compartilhar desse tempo, coisas lá do fundo do coração. Obrigado, Lu. Você é preciosa para o reino de Deus. Prazer. Amém. Olha, a gente já começa aqui assim, bem diretão. Você entrou na lista da Forbes, mas o que mais me impressiona de você não é isso. É o trabalho que você faz para salvar vidas. Deus é bom. Né? Tantos cantores, muitas vezes, se preocupam só em cantar, só com o próprio ministério, que às vezes é para se satisfazer. E você tem feito o contrário, Amém. você realmente tem feito a obra, você tem ido além, levado Jesus onde ninguém quer ir, Amém. falado de Deus para um povo perseguido, para um povo abandonado, para um povo faminto, para um povo que está sendo abusado. Isso é muito, muito, muito lindo. Então eu queria começar te fazendo duas perguntas. Claro. Como que você se converteu e o que acendeu a chama de missões dentro de você? Uau! Olha, eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, de ter nascido num lar cristão, né? Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba, e minha mãe, meu pai, toda a minha família me conduziram à igreja desde criança. Contam eles que a primeira vez que eu cantei na igreja foi com 5 anos de idade, né? Então eu fui gerado nesse ambiente profético até. Eu lembro dos testemunhos que minha mãe conta, que enquanto eu estava no ventre dela, ela ouvia de vários profetas diferentes que era um menino que ela estava esperando, ela nem sabia se era menino ou menina, e que ia para as nações, que ia ser uma voz profética para as nações, que Deus ia tornar um levita, né? Falava-se muito em levita naquela época, e dizia que ia ser um levita para as nações, onde Deus geraria cura, transformação, libertação, mas ia ser realmente algo para as nações. Então eu fui muito envolvido nesse ambiente profético, né? Crescendo, sempre pentecostal do fogo, nasci na Assembleia de Deus, né? Então a gente sempre ouviu muito falar sobre missões, ouviu muito falar de, olha, deixa os teus próprios interesses, sabe? A tua própria vontade, vem viver de fato o chamar de Deus para a tua vida. Então muitos profetas me formaram, a igreja me formou para hoje a gente estar tão bem consciente, e quem vê de fora talvez acha nasceu agora, né? Fluiu agora, não. Foi desde o ventre de uma mãe que a gente foi gerado para realmente estar vivendo toda essa grandiosidade, mas que se resume a algo tão simples, um cumprimento de um chamado. É para isso que a gente nasceu. Uau! E você já fazia missões com a sua família ou foi algo que começou em você? Olha, eu vou te confessar, missões para mim realmente foi algo que foi aflorando. Eu sempre me via como cantor, então eu queria cantar em tudo que era lugar, pedir oportunidade, meus playbacks assim debaixo do braço, Meu Deus! ia nos círculos de oração lá em Campina Grande, na Paraíba, vivia na igreja, vivia no círculo de oração, e não me conheciam, eu colocava o papelzinho, eu sou o cantor Marcos, queria louvar o Senhor, e ficava lá orando, ô Pai, em nome de Jesus, que a mulher de Deus me dê a oportunidade para louvar, e eu sempre fui muito envolvido com música. Porém, minha mãe, ela sempre teve um lado social muito aflorado. Então, com 9 anos de idade, eu estava evangelizando dentro de um presídio, louvando numa igreja dentro de Glória a um presídio. Deus! E ela sempre dizia, Marcos, coloca os pés no chão, Deus fala sobre grandes promessas, Deus falou que vai te fazer um nome grande, um nome famoso, mas coloca os pés no chão, porque senão nada acontece. Se você não tiver humildade, nada vai fluir, sirva de todo o coração. Então, eu fui servindo, mas eu, de fato, nunca me imaginei a não ser levar a música, levando outras coisas para as nações, como comida, como escola, como arte, música, teatro, circo, dança, como resgatar órfãos de uma guerra. Então, assim, de fato, Deus foi me preparando, Deus foi me munindo de ferramentas, sabe? De um caráter muito bem respaldado na palavra. O meu ministério, que hoje eu faço parte há mais de, sei lá, 15, 20 anos, é o Verbo da Vida. Então, é um ministério que trata muito o caráter do ministro. Você não serve porque você tem dom e talento, você serve porque você tem caráter. Então, o teu dom e Uau! o teu talento, ele é apenas um adereço por causa que tu tem um bom caráter para servir. Então, eu vim de um ministério que eles nunca se impressionam com o dom e talento de ninguém. Então eu tinha que trabalhar o meu caráter para nunca mudar e estar moldado na palavra. E foi com 17 anos de idade
Eu ligo para minha mãe, saindo de um congresso de jovens que eu ia sempre ministrar na minha cidade, Campina Grande. Eu: "Mãe, vou para a África". Aí ela: "Ô, glória a Deus, Deus falou desde o meu ventre que você vai para a África". Eu: "Não, mãe, a senhora não tá entendendo. Eu fui convidado para ir para a África. Eu tô indo para um país que se chama Congo". Eu nem sabia direito o que era Congo, eu não sabia a diferença, não sabia que tinham 56 países, eu não tinha muito conhecimento sobre aquilo. Eu só sabia que Deus tinha um chamado para mim. E ela: "Vamos chegar em casa, você conversa comigo aqui para me explicar esse negócio de Congo". Nesse congresso, eu conheci um casal de pastores e ele é congolês, e ele me convidou para ir para o Congo por causa do canto. Ele falou: "A sua voz vai curar os congoleses, eu quero te levar para cantar lá". Só que no campo missionário, a música é a última coisa que você vai servir. Você primeiro vai doar o seu coração, as suas mãos, a sua boca, os seus pés, o seu corpo, a sua vida, e aí se couber você canta, né. Então eu fui com 17 anos de idade para a República Democrática do Congo. Minha mãe teve que me liberar com meu pai para eu ir para esse país com meu irmão do Você foi lado. passar tipo, uma semana ou você foi passar um tempo maior? Eu fui sem data de volta. Deus do céu, com 17 Com anos, 17 sem data anos, de volta para o data de Congo. volta e sem estrutura, sem dinheiro, fui na fé, literalmente na fé. E estava com meu irmão, que é um parceiro de ministério meu, ele tem 2 anos a mais que eu e falou: "Vamos embora", Deus falou: "Vamos embora". A gente foi para o Congo. Chegando no Congo eu descobri que era um país de guerra, que era um país de guerra. Eu descobri que já tinham morrido naquela época mais de 15 milhões de pessoas. Eu descobri que as pessoas comiam rato, terra, que não tinha visibilidade no mundo sobre o país, sobre a causa. E eu só descobri lá, né, lá eu passei 600 dias, quase 500 dias sem energia elétrica. Eu passei 500 dias, sem ter mais de $5 por mês para ligar para a família para dizer: "Eu tô bem, eu tô aqui". Eu orava para comer, eu orava para ser curado de malária e febre tifoide. Eu orava dizendo: "Pai, em nome de Jesus, eu tô aqui, tô passando muito aperto, tô sendo lapidado para o chamado, mas um dia eu vou voltar para a África para alimentar milhares de pessoas nessa nação, Pai. Eu tô aqui entendendo o contexto deles, para um dia eu os tirar desse contexto". Então foi ali que eu vivi 2 anos, Lu, 2 anos no Congo. Uau! E assim começou a minha história missionária, jogado no campo, no país aonde se morreu o maior número de mortos e teve o maior número de mortos em conflitos civis depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a República Democrática do Congo. Hoje são mais de 20 milhões de mortos na guerra e são mais de 8 milhões de mulheres violadas na guerra do país. Meu Então foi ali que eu Jesus. fui forjado. Aí não tem como eu ficar fascinado, sabe, pelo estético, não tem como eu ficar fascinado pela música, pela fama, não tem como, Deus me forjou ali, Deus me mandou para lá, né. Então realmente Deus ele me fez nascer de novo e entender que ele tinha me dado uma voz, não era para cantar, era para representar alguém. Uau! E realmente, assim, quando você é enviado para um lugar, assim, para morar, para viver, para entender, para passar 2 anos, se torna muito mais forte, porque a missão desse povo se torna a sua missão. É. Hoje, muitas vezes, as pessoas vão numa empolgação, né, "Ai, eu vou para a África, eu vou", mas espera, qual é a sua real motivação? Será que você é capaz de sentir a dor desse povo, ajudar esse povo, ter um propósito por trás, muito além de: "Ah, eu sou missionária, eu vou para a África", né, Uhum. mas é esse lugar que Deus quer que você vá, né. E como que foi que isso, né, sua primeira experiência se tornou hoje num ministério que é o Baluarte, né. É. Como que foi isso? Olha, então, eu nesse tempo de Congo, eu percebi que a fome das pessoas não era por comida simplesmente, mas era fome de conhecimento. E a gente lembra, né, que em Oséias fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Eu vi um povo quebrantado, um povo que adora. Os cultos lá duram 10 horas de adoração. Os cultos lá são. Eu já ministrei para 80 mil congoleses no culto de oração, de adoração, que não tinha comida em casa, mas estava lá levando ovos, galinha e frutas, sabe, como oferta na hora do ofertório. E eu comecei a perceber que comida não ia saciar a fome. E a gente orava ao Senhor: "Pai, nos dê uma visão". E o Senhor começou a brotar no nosso coração, mudança de mentalidade. Romanos, o apóstolo Paulo vai falar isso, né, o apóstolo Paulo vai dizer assim: "Olha, se transforma pela renovação do teu entendimento, para que então você passe a provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus". O apóstolo Paulo vai dizer que não é Deus que vai mudar a minha cabeça, porque eu fui ensinado que Deus muda tudo e tem coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é mudar a nossa mentalidade. Ele até pode, mas ele escolhe. Na verdade, É, ele escolheu não poder. Como isso. a palavra ela é perfeita, né, de É. Gênesis a Apocalipse,
tá escrito tudo que Deus quis poder e tudo Isso. que Deus não quis poder. Que E uma cabe das a nós. coisas é, olha, eu não vou fazer a tua parte, isso aí eu não posso Isso fazer porque eu aí. não quero fazer, né? E Deus não vai mudar porque nos ama, tem um Sim. princípio estabelecido. Então, quando eu entendi que realmente precisava de uma visão, a gente começou a imaginar, não, então vamos começar a fazer o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir a palavra, né? Eu não posso orar pedindo, Deus, aumenta a minha fé, isso é antibíblico, né? Até falta de conhecimento, que a gente pede tantas vezes, pai, aumenta a minha fé. Deus não aumenta a fé de ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não colocar o ouvido e parar para ouvir hoje, agora, esse podcast maravilhoso, a minha fé não vai ser aumentada. Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim mesmo. Então, a gente, pensando em tudo isso, a gente formado numa escola chamada Rema, então a gente já tem uma bagagem muito forte da palavra da fé, né? A gente começou a criar uma visão por meio da fala, né? A Bíblia vai dizer, olha, se confessar pela boca, crer com o coração, acontecerá o que você diz. Se você quer receber Jesus, crendo com o coração e falando com a boca, você está salvo. Então a gente criou uma visão que pudesse trazer a salvação para todo dia. A palavra salvação, dentro dela, né, da tradução exata, vem a palavra proteção, prevenção, saúde, resgate, alegria, tudo que a gente precisa na terra. Então, quando eu sou salvo, eu entendo o peso da salvação em Cristo, eu sou feliz na terra. Entende? Eu não vou ter alegria, eu sou feliz, porque Jesus não veio me dar nada, ele veio me tornar alguém. Então a gente começou a pensar nisso, a palavra da fé tem que estar na boca desse povo. E daí Deus nos inspirou com a canção Tu És Meu Socorro, que é uma canção que eu escrevi na época do Congo, pedindo socorro ao Senhor por livramento de doença, de malária, tifoide, guerra, tantas coisas. E aí o meu irmão falou, Marcos, essa tua canção, Tu És Meu Socorro, tem Baluarte. Vamos colocar o nome do projeto Baluarte? E aí nasceu o Baluarte, que nada mais é um projeto, uma visão, onde a gente implanta escola, onde não tem escola. Nós somos a única escola 100% gratuita de uma comunidade lá em Luanda, que a gente estava compartilhando ali, Sim. né, da sua missão também. E ali a gente começou com 100 crianças, 200, hoje são 500 crianças. Mas elas não vão para uma escola comum. Antes de entrar na sala de aula, elas levantam as mãos todos os dias. Não importa o Uau. quadro histórico, foi abusado por um pai, por uma mãe, não tem água, não tem luz, já pegou rato para comer em casa, não importa. O que importa é uma nova mentalidade mediante uma nova confissão. E elas levantam as mãos, Lu, todos os dias. Eu sou filho de Deus, eu sou rico, eu sou próspero, pobre é o Satanás que está debaixo dos meus pés. Eu nasci para dar certo, Uau. eu sou salvo. Isso começou a fazer o que na comunidade? Índice de abuso sexual infantil caiu, vandalismo caiu, bandidagem caiu, a falta de empatia da família caiu. Por quê? A criança começou a ser transformada pela fala. Eu recebi Jesus e minha vida começou a ser transformada quando eu falei que ele era meu salvador. Então o resto tem que ser assim também. Paulo fala sobre isso. Então a Baluarte, ela de fato é uma visão. E isso chamou a atenção do mundo todo. Os dois maiores coaches do mundo, que é o Tony Robbins e o Paulo Vieira, com a Camila Vieira, tipo assim, apoiaram porque a gente tem uma visão que está mudando a cabeça do povo. Mas é o evangelho que transforma a vida. Então a gente é uma escola crente, a gente é uma escola evangélica. Todas as crianças oram em outras línguas todos os dias, são cheias do Espírito. E quando vai visita, caravana, celebridade, as crianças começam a impor as mãos e batizam os visitantes. E começam a dizer, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. A gente está vivendo o avivamento. É isso. Glória a Deus. Você postou recentemente, não tão recente, mas você postou um vídeo que chocou as pessoas e um vídeo que viralizou, onde você mostrou a guerra do Congo um pouco, Aham. mas o que mais me chocou é que eram crianças matando outras Uhum. crianças. E é muito triste, é um assunto que eu acho que eu até não gostaria de falar, porque ele é muito pesado, mas que eu Pesado. acho que é necessário falar. Necessário. Porque a gente, como igreja, não tem noção disso. Quando a gente pensa em guerra, a gente não pensa numa criança sendo usado como um soldado para tirar a vida de uma outra criança, né? Uhum. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que Muito acontece no bom. Congo e por que é assim. Aham. Acho que eu não tinha essa noção e muita gente que está assistindo esse podcast também não tenha. Aham, muito bom. Realmente a gente percebe, até um dos temas que a gente está abordando aqui, né, é a maior influência da terra é a igreja, né? A igreja ainda é o único ponto de contato de Deus com a terra, é a igreja. Então nós somos a única maneira de Deus salvar o mundo, nós somos a única maneira de Deus transformar o perdido, o viciado em qualquer área da vida. Nós somos o único ponto de contato de Deus na terra. Então nós como igreja realmente despertamos. Eu não vou dizer a gente vai despertar, a gente despertou. A gente está fazendo alguma coisa. E sobre
sobre o Congo, por causa da mídia, então não é simplesmente nossa culpa, né, de não sabermos, a mídia abafa a causa do Congo. O Congo é um país rico, é o segundo país mais rico do mundo. O primeiro país é o Brasil, o segundo é o Congo, em recursos naturais e minérios, pedras preciosas, diamantes e um minério chamado coltan. 80% da reserva mundial, quase isso, ela se concentra no Congo. Hoje, todo mundo que está aqui só tem internet, ou só tem bateria de smartphone, porque tem o coltan, que é essa reserva que está no Congo. O coltan, ele faz toda a parte tecnológica do mundo, os avanços tecnológicos, carros elétricos, né, aviões, peças de automóveis, enfim. E esse minério, 80% da reserva mundial, está no país que é o segundo país mais rico do mundo em recursos naturais, mas é o país que se morreu o maior número de pessoas em conflitos civis. São mais de 20 milhões de pessoas. Os grupos rebeldes armados, que têm milhares de grupos, invadem as aldeias, eles saqueiam o povo, saem atirando em todo mundo, pegam crianças propositalmente, na crença de gerar aquele impacto emocional na mente da criança, o trauma, e o trauma é uma das armas de guerra. Esses grupos são munidos, eles são armados, é um grupo preparado. Outros mexem com feitiçaria, com bruxaria, cada um tem uma missão diferente, mas a missão em conjunto desses grupos é matar o povo para tirar o povo da terra e começar a extração dos recursos naturais. Nisso não se acaba aí. Eles pegam as crianças, fazem as crianças assistir a morte dos próprios pais diante dos olhos, na crença de, se uma criança assiste, ela traumatizada, ela pode fazer qualquer mal com qualquer um. Mas não só isso, eles forçam as crianças, não todas, mas essa é uma realidade que o país vive, a matar os próprios pais. Porque se a criança é capaz de matar um pai, ela pode ser capaz de matar qualquer pessoa. Então esses grupos pegam as crianças, recrutam para os seus grupos rebeldes, armam as crianças e hoje tem crianças soldados, crianças rebeldes fazendo parte desses grupos armados, de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Então é uma atrocidade, é algo desumano, mas é diabólico, sabe? O diabo tá fazendo isso, a maldade, obviamente, do homem, em conjunto com essa inspiração do mal, e a gente percebe que por muitos anos a igreja pensou que não era o lugar dela. Não, isso aqui não é o dever da igreja, não. É o dever da igreja porque nós somos a salvação do mundo. É o dever da igreja porque se nós não formos, quem vai? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Então a nossa missão real na Terra não é livrar pessoas apenas do inferno, mas é livrar também pessoas do inferno da Terra. Tem pessoas vivendo hoje um inferno na Terra. E se não for um filho de Deus que tem capacidade, unção, poder, conhecimento da palavra, sabe, fé para pedir recursos, para dizer ajudem, como vão ajudar? Por isso que hoje as maiores instituições que trabalham, né, em terceiro setor são instituições cristãs, sejam católicas, evangélicas, é que realmente tem fé para mudar. Porque se não for fé, eu vou ficar com os relatos do pessoal da ONU ou de tantas outras organizações que cooperam para terminar a guerra do Congo e diz que não tem uma perspectiva de término. Como é que vai acabar uma guerra de um país que o recurso natural não acabou? Então só a fé, só Jesus pode trazer uma solução diante disso. Então isso está acontecendo agora. Enquanto a gente está aqui, tem crianças morrendo no Congo. Enquanto a gente está aqui, tem pessoas não só morrendo de fome, né, de ter que comer rato, de não ter água, todas essas questões que a gente entende, mas a guerra está lá. E nenhum outro país hoje prova da guerra que o Congo está provando. Então nós, Lu, resolvemos nos levantar como igreja, uma igreja que salva, sabe? Como Jesus veio e nos salvou, ele não disse agora continuem, né? Tô indo, mas vocês vão dar continuidade ao meu ministério. É isso que a gente está fazendo, a gente está em salvar, resgatar e gerar uma nova identidade em cada criança. Hoje são 120 crianças resgatadas da guerra já do Congo. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, duas. Primeiro, a primeira é mais óbvia, como que a igreja pode de fato ajudar, mas eu não quero que seja só enviando recurso, enviando dinheiro, porque eu acho que precisa muito mais do que dinheiro, gente. Uhum. Precisa de psicólogo. Você é psicóloga? Já pensou Médico, em realmente fazer a obra? Precisa de médico. Precisa de fisioterapeuta. Quantas pessoas estão machucadas depois de uma guerra e você pode ser usado por Deus para fazer uma pessoa se recuperar e voltar a andar? Muito bom. Né? Então, assim, eu queria que você, que tem muito mais expertise do que eu, não só convocasse as pessoas, mas explicassem para as pessoas, porque às vezes, como não é muito falado na igreja, as pessoas de fato não sabem como ajudar. Olha, a gente entende que
a igreja, e isso de forma alguma eu tô diminuindo uma causa que é tão grande, tão urgente, né? A gente entende que a igreja tem o papel de levar o evangelho, a salvação. Igreja abre igreja, institutos abrem institutos. Porém, a gente entende que por causa do amor de Deus que foi derramado em nosso coração, existe uma compaixão muito maior do que qualquer outro ser que não faz parte dessa comunidade que a gente chama de igreja, que é um corpo, né? Porque às vezes as pessoas querem pôr na conta da igreja tudo. Não, não, se a igreja não abrir igreja, quem vai abrir igreja? Não vai ser eu, né? Claro que a gente hoje tem um ministério, a gente tem servido ao chamado pastoral, mas a igreja como entidade, como organização, a missão da igreja é abrir igreja, é tirar o povo do inferno, é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas isso não isenta de trazer essa verdadeira religião, que a Bíblia fala, que é cuidar do órfão, da viúva, né, e do necessitado. Essa é a causa que agrada a Deus. Porém, isso não se trata simplesmente da igreja como organização. As pessoas que talvez não se simpatizam com a igreja, sabe? Eu não entendo quem é igreja, mas não tem igreja, não faz muito sentido. Usa esse jargão para dizer a igreja tem que cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Só que quando a Bíblia diz sobre a igreja, está falando do povo, é do corpo de Cristo. Porque a gente quer colocar na conta do pastor, a verdade é Até essa. porque depois que Jesus morreu, a igreja em si, que a gente chama de igreja, gente, é só um templo, é só Aham, tijolo, né? aham. Porque nós Somos a somos a igreja. igreja. E a igreja como entidade, ela tem suas contas para pagar, ela tem água, ela tem luz, ela tem energia, ela tem um ar-condicionado que você senta lá para ficar confortável, para convidar aquele amigo. A igreja ela tem toda uma estrutura para se manter, para que a palavra seja pregada. E a palavra pregada salva vidas. A ação social feita não tira ninguém do inferno, mas a ação social feita com a palavra de Deus vai livrar o homem do inferno, como também vai livrar o homem do inferno na terra. Essa vida difícil que está acontecendo. Então, como é que a igreja pode se envolver? E quando eu digo igreja, é o povo, são pessoas, é você que está me assistindo aí. Apadrinha uma criança, sabe? Eu não gosto de usar muitos termos assim de pedir, porque a gente prega para as crianças que elas não podem mais pedir nada a ninguém. A gente chegava em Angola, Lu, e vinham 10, dezenas, centenas de crianças, me dá isso, me dá aquilo. A gente mudou a cultura. Aqui ninguém pede nada a ninguém, porque quem pede é pobre, e pobre não são vocês. Vocês agora são ricos. Quando eu chego lá diante de 500 crianças em Angola, eu pergunto, quem é pobre aqui? Meu Deus, que falta de respeito. As crianças moram numa casa de lata, chão batido, não tem água, não tem luz. Quem é pobre aqui? Pobre é o diabo que está debaixo dos meus pés. Eu sou rico porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Quando a gente entende que isso está sendo feito, você que está me vendo aí pode se tornar um padrinho de uma criança dessa. E às vezes, por nós termos esse entendimento da palavra de prosperidade, de fé, de gerar, a gente não tem essas narrativas de pedir, olha, ajuda, é o valor de um McDonald's. Mas se parar para pensar, o pior que é o valor de um lanche, que hoje eu tomei um café e um pão no aeroporto, é o valor que dá para padrinhar uma criança para estudar, só. Então são pessoas que podem se engajar, vem ali debitado no cartão de crédito, sabe? A Baluarte, ela tá há mais de 7 anos funcionando, é uma ONG, não é porque eu sou um dos fundadores, mas já é uma instituição que é respeitada pelo Brasil, pelo mundo, né? Então eu sei que tem aquele preconceito, será que é de verdade? Acho que os frutos estão falando aí muito mais altos que a minha própria voz. Então você que tá assistindo pode apadrinhar uma criança agora. Eu quero 60 e pouco, eu quero dar 100, eu quero dar 500, você escolhe quanto você quer apadrinhar. E mensalmente você vai estar apoiando e cuidando de uma criança. E você que é o quê? Igreja, corpo de Cristo, né? Não a igreja, o CNPJ, porque ela já tem a missão dela cumprir, né? Não isentando a importância, a abertura, como eu tenho abertura nas Até igrejas de porque a falar. gente não pode jogar tudo na conta da igreja como Exatamente. instituição, Aham. porque a gente é crente, é a É, gente que tem que fazer também, é né? isso aí. Então, eu tenho uma experiência muito legal com isso. Desde criança, eu lembro que quando eu fiz 9 anos de idade, meu pai me chamou e a gente assistiu um comercial na época. A gente grava podcast aqui na Rede Super, e a Rede Super passava um comercial Aham. da Visão Mundial na época. Sim, conheço. E ali apareceram algumas crianças que tinham mais ou menos a minha idade. E meu pai me mostrou, ele falou assim, filha, pelo preço de uma pizza, na época era o preço de uma pizza, ele falou assim, pelo preço de uma pizza, Hum. se você escolher doar todos os meses, você apadrinha uma criança, essa criança vai ter comida, essa criança vai ter água, essa criança vai ter estudo. E eu lembro que com 9 anos eu decidi apadrinhar a primeira Coisa criança. linda. E depois eu apadrinhei a minha vida toda, até hoje. Uau. E eu sempre lembro disso. E às vezes eu penso, às vezes é o seu lanche depois do culto. É. Às vezes é aquilo que pra você não faz
tanta É um falta de supérfluo, né? verdade. É. Ah, mas a gente sai com a galera, mas será que você pode abrir mão de uma saída, de algo para sustentar a vida É a de uma vida. pessoa? Porque é É, a é a vida, vida, é a vida. é a vida. E isso me tocou muito. E eu lembro que as primeiras crianças que eu tive, eu tinha muito um amor diferente, porque é criança com criança, né? Eu era Aham, uma criança. Então, eles mandavam fotinha da criança. aham. É como a gente faz. E aí eu lembro que no Dia das Crianças eu falei, mas como que eu vou ganhar presente e ela não? E aí mãe, por favor, deixa eu comprar Uau. uma boneca, deixa eu mandar uma boneca. Aí eu lembro que vinham as coisas, né? E eu queria que ela tivesse um presente de Natal, eu queria que ela Aham. tivesse as experiências que eu tinha, né? Isso mudou muito minha vida. Uau. E eu tô até contando isso para que você que é pai, que é mãe, Boa. gere essa experiência na vida dos seus Olha o filhos. resultado, olha você aí. Isso, chama os meninos pra mesa e fala, ó, gente, aqui, vamos escolher, o que que vocês vão sacrificar, o que que a gente como família vai Aham, sacrificar, porque nós vamos sustentar a vida de uma aham, outra aham, criança. aham. Isso transforma, você vai ter Transforma. lembrança disso pro resto da sua vida. Transforma. E eu sei que hoje tem tido uma grande preocupação dos pais. É uma geração tão rápida, tudo tá na mão, né? Tudo rápido, fast food, tudo é muito rápido, tem um telefone na mão, né? E fica aquela preocupação de qual referência a criança tá tendo dentro de casa. Então imagina essa cultura impregnada dos teus pais, que lindos, né? De realizar isso em você. Olha o fruto, ela tá aqui pregando a palavra, avivando a nação, levando um testemunho de vida. E você que é pai e mãe, pega esse testemunho e aplica dentro de casa. Porque se você não fizer isso no hoje, lá na frente, o teu filho e a tua filha não vão ter esse sentimento de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que entregou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou que deu, pronto. A prova do amar é o dar. Se o maior padrão não for Deus, eu não sei quem vai ser o maior padrão do amor, porque Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Então, se Deus que amou o mundo de tal maneira deu Jesus, o que é que a gente vai dar? Tu tá entendendo? O que é que eu vou oferecer? E outra coisa é amar o próximo como a ti mesmo. Aham, Eu lembro que hoje eu enxergo isso muito claramente, né? O meu pai e minha mãe também, claro, eles me ensinaram a amar o próximo aham, como a mim. aham, Então, como eu era uma criança e era uma outra criança, eles me ensinaram a amar. Porque às vezes hoje a gente pensa assim: não, eu ensino meu filho a amar o próximo dividindo um brinquedo. Não, você está ensinando seu filho a não ser egoísta. aham. Você não está ensinando ele a amar o É próximo, isso você está mesmo. ensinando ele a dividir. É, é. Não, eu ensino ele a amar o próximo quando ele vai para a escolinha e ele tem que conviver. Não, você está ensinando seu filho a conviver. Aham, Então, assim, o que você está ensinando de fato para que isso não seja só um versículo perdido, mas que ele de fato ame o próximo aham, como a ele mesmo, aham. né? E eu acho que isso é uma estratégia muito linda de você ensinar seu filho sobre missões, de você ensinar o seu filho o amor ao próximo, de você envolver o seu filho nas causas que são causas legítimas, bíblicas É. e do evangelho, porque toda vez que você vai para missões, você vai para pregar o evangelho e às vezes para que portas se abram, a gente precisa de como que você prega para uma pessoa que está morrendo de fome e não Não consegue vai, nem não vai pensar? receber, não vai Então a receber. ação social caminha junto. É isso aí, é o conjunto, são estratégias. Interessante você falar isso, né, de como Moisés impôs ali entre as leis de amar o próximo como você se amou, né, amar o próximo como a ti mesmo. Vem Jesus, quebra tudo e diz assim, olha, agora o negócio vai mudar. Olha que incrível isso. Agora, a partir de agora, em mim, você não vai mais amar o próximo como você se ama, porque você talvez não tenha a capacidade de se amar. Agora, ama o próximo como Deus te amou. É ainda muito Você tá mais entendendo agora? profundo. Daí entra o embasamento de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora o padrão, eu não vou mais te amar como eu me amo. Porque às vezes eu posso não me amar. Tu tá entendendo? Mas agora o padrão em Cristo, por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue que ele pagou, do preço que ele pagou, ama o próximo assim como Deus te amou. E qual é o amor do tipo de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, se você diz que ama, mas você não faz nada, você é um mentiroso. Se você diz que você ama e você recebeu o amor de Deus, como a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, no teu coração não foi derramado.
Porque se eu tenho que amar o próximo como Deus me amou, e o amor do tipo de Deus entregou mais ou menos Jesus, só Jesus. Deus não entregou um paliativo para cura, Deus não entregou um remédio, Deus não entregou, sabe, aquele alisãozinho na cabeça. Deus entregou Jesus para morrer e resolver todo o nosso problema. Ele nos deu saúde, Isaías 53 vai dizer isso, ele nos livrou do inferno. Então, assim, se você diz que você recebeu o amor de Deus e você não está dando, tô falando em dinheiro, em recurso, em voz, trabalho, divulgação, oração, você não está dando, você é um mentiroso. Sabe, algo que eu tenho visto como um problema atual na igreja e que tem me preocupado, algo que tá, assim, alertando meu coração, sabe? E que isso acaba refletindo em missões, é que eu tenho visto cada dia mais cultos abençoados, cheios de Deus e maravilhosos, e conferências e congressos e tudo, onde a gente prega um monte de coisa e aí no final a gente fala. A gente faz a oração, né? Você quer aceitar Jesus, blá, 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 e aí fala assim, você que fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão e vem aqui. Só que a mensagem do evangelho não foi pregada. Uau. A mensagem do evangelho não foi pregada. Então, às vezes essas pessoas não entenderam a verdadeira mensagem do evangelho. Elas aceitaram Jesus por causa de uma pregação sobre outra coisa, por causa de um culto de bênção, porque... vai melhorar a vida. Por um monte de coisas. E às vezes por uma mensagem poderosa, realmente de Deus, pregada naquela noite ou naquela manhã, mas continua o fato de que o evangelho, a mensagem do evangelho sobre Jesus morreu por você, ele ressuscitou por você, Deus te amou de tal maneira que ele entregou Jesus. Isso não foi pregado. É verdade. E aí você está aceitando um Jesus que você não conhece o centro do evangelho de forma profunda. E se a gente não conhece o evangelho de forma que rasga o nosso coração, que nos transforma, que nos molda, que nos motiva, como é que a gente passa isso? Né? Então eu acho que a mensagem, missões nos ensina a pregar o evangelho. Mas eu acho que pastores, líderes precisam voltar também a falar, peraí, até dentro da igreja eu preciso voltar a pregar o evangelho. Lu, se a gente parar para pensar, quem foi o primeiro maior missionário de toda a história? Tiveram outros antes, mas quem foi o maior? Jesus. Jesus largou a glória, o conforto, a segurança, né, de estar no céu, rodeado de glória, de honra, de majestade. E ele veio para a terra cumprir uma missão. Jesus foi o primeiro missionário que saiu do bem bom, como a gente diz lá no Nordeste, saiu do negócio top para vir para a terra que estava lascada. A terra estava perdida. Era filho contra filho, pai contra pai. Cada vez mais também vai piorar, está escrito em Apocalipse. Não a igreja, mas o mundo que não conhece Jesus. Mas Jesus veio se entregar no meio de uma guerra. Aí eu não vou pensar em dar sequência ao que Jesus começou, e Jesus veio para nos substituir. A culpa que era nossa, ele levou sobre si, para que a obediência dele fosse gerar um fruto que eu vou comer. Então a Bíblia vai dizer, Paulo diz que pela desobediência de um só, a saber, Adão, todos os homens pecaram e saíram da glória de Deus. Mas agora por causa da obediência, ou seja, por causa da missão cumprida, por causa da mensagem da cruz, por causa do sacrifício de um corpo, de um Deus que não veio como Deus, veio como homem, mesmo sendo Deus, veio como missionário. Ele veio se adaptar à raça humana. Isso é o maior nível de missão que um homem poderia fazer, que um Deus poderia fazer, que é o nosso Pai. Vem em Cristo entrar na nossa vida, se encarnar, o verbo que se fez carne, encarnar, né, para se doar, para se mostrar como é que tem que ser. Porque os nossos parâmetros antes era só Moisés, que são grandes homens de Deus que nos inspiram até hoje, Adão, Jacó, Davi e dentre outros, Abraão. Mas Jesus disse assim, olha, ele é a plenitude dos tempos, ele é a perfeição do Pai. Por isso que os discípulos diziam, Jesus, mostra pra gente o Pai, que a gente não conhece ainda. Jesus dizia, cara, deixa de ser bobo, né? Como diz o mineiro, eu tô aqui, tu ainda tá pedindo pra ver o Pai. Eu tô fazendo o que eu vi meu pai fazer. Eu tô falando o que eu ouvi meu pai falar. Então Jesus era a única, até o momento, perfeita imagem do Pai. E agora ele deixa de ser o unigênito, né? Pra se tornar o primogênito de muitos outros. Aí eu não quero, eu quero cantar na igreja. Eu quero fazer meu show gospel.
Eu quero ganhar meu cachê, né? E não pensar em pegar o cachê e rasgar todinho numa África, no Nordeste, que eu sou nordestino, também trabalho lá. Tenho 250 crianças em Campina Grande, no Cariri, no Sertão. Não, eu não quero isso, não. Eu quero só pregar a palavra no púlpito, eu quero voltar para casa e usufruir do fruto da pregação. Mas e o resto? Você tá entendendo? É hora da gente. Eu não tô. Mais uma vez, eu amo a igreja, eu faço parte de uma igreja, eu sou ministro de adoração na igreja, meu pastor me corrige, eu tenho um pastor. Se eu faço qualquer coisa que deixa uma margem de algum, ele já me liga. O Bispo Guto, meu apóstolo, presidente do Ministério do Verbo da Vida, Marcos, bora arranjar isso aqui, bora ajeitar isso aqui. A gente tem que ser corrigido. Só se corrige quem é corrigido, né? Mas eu tô falando, igreja é o corpo de Cristo. Acorda. Isso, a gente tem que sair das quatro paredes, tem gente morrendo e a gente tem a solução que o mundo precisa. Até porque hoje em dia tem uma visão que eu acho completamente errada de, no meu ministério, Uhum. querido, não é seu ministério, Não. existe um grande ministério que é o ministério de Cristo, de que você Cristo, tem o só. prazer É. de poder contribuir com A ele. oportunidade. A oportunidade É. de contribuir com ele É. para que os planos dele se cumpram aqui Não na Terra. seus. Não seus. Eu entendi isso na prática. Eu posso até te contar que eu não tinha Angola no coração. Eu não queria Angola. Porque os congoleses, tentando fugir da guerra do Congo, os angolanos enxotavam eles, porque diziam que eram bagunceiros e que talvez iam, enfim, perturbar porque vieram da guerra. Então eu fechei meu coração para Angola. E aí Fernanda Brum foi para lá pela primeira vez, me ligou, eu fui pra conferência dela, tinha umas angolanas juntas, eu orando, pai, abre a porta do Congo de volta pra mim, eu tô 3 anos querendo voltar pra lá, e ninguém me convida, porque tem que ter um acesso, você sabe bem, carta convite, etc e tal. E aí eu sou convidado pra ir pra onde? Pra Angola. E Deus abre o olho, porque eu vou te mostrar o que você não quer, mas o que eu quero fazer. Senhor, eu quero o Congo, são minhas crianças, órfãs da guerra, toda aquela paixão. E Deus vai para Angola. Fui para Angola, coração fechado. Eu fui até, posso confessar, eu acho que eu fui aproveitador. Era Angola para correr pro Congo. Quando eu chego no Congo, depois de fazer o evento em Angola com a Fernanda Brum, estoura guerra. Bruxo vem voando em cima do meu carro, com machado na mão. Tive que passar 7 dias ilhado numa base missionária, senão eu era fuzilado. Uma loucura. Aí Deus começou a ministrar. Angola, Angola, volta para Angola. Eu volto para Angola forçadamente, porque o Congo fechou. Quando eu chego em Angola, Deus começa a dizer, vai começar por aqui. E eu, não quero. Senhor, não é isso, eu tenho o Congo, Senhor, você vai começar aqui. Eu, tá bom, pai, resisti. Deus começou a falar com a minha equipe, a missionária Leide, o Jones, minha mãe, todo mundo de acordo com o Angola e eu, coração fechado. Daí eu fiz, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer, mas o Congo o Senhor vai me entregar, porque o Senhor disse, pede-me as nações pelo nome. E eu sei que não tem ninguém falando pelo Congo. Me dê o Congo, Senhor. Eu fui para Angola por direção. Só que na época do Congo, Lu, eu orava. Em 2012, lembra que a gente contou essa história aqui? Eu dizia, venham até mim, jogadores de futebol. Eu chamo vocês pela fé, em nome de Jesus. Venham até mim, celebridades do mundo todo. Eu não tinha relevância em nenhum lugar, eu não tinha nem Instagram, eu nunca tinha viajado de avião, a não ser pro Congo. O que eu falava naquela época, baseado em Marcos 11, 23, era impossível, não tinha ninguém para me levar até essas pessoas. Eu era lá de Campina Grande, Paraíba, eu nunca tinha saído de lá. E eu chamava pela fé, 2012 até 2014. Celebridades do mundo todo, venham até mim, em nome de Jesus, para mostrar a causa de África. Com 9 meses de projeto, vem Priscila, amigona nossa, vou levar uma amiga minha aí, quando foi era a Bruna Marquezine com a Priscila. Em 9 meses de projeto. A gente não estava no Congo, a gente estava em Angola. Se fosse no Congo, eles não iriam. Porque Deus mudou a minha logística, a minha visão, o meu trajeto para Angola. Porque eu tinha declarado a coisa certa, mas eu ainda não tinha entendido o ambiente que aquilo ia acontecer. Pega isso, você que está me vendo aí, que às vezes a gente ora e a gente não entende que o querer e o efetuar também vem de Deus. Então, que a gente ora, nós que estamos em Deus com o coração recriado, esse desejo vem de Deus. Quando eu orava, venham até mim, é porque Deus queria. Porque se Deus não quisesse, não viriam não até mim não. Que o poderoso não sou eu não, o poderoso é Deus, é a palavra dele. Só que o efetuar era de Deus também, eu tinha esquecido. Eu pensava que era Congo. Daí Deus começou a soprar a instituição para o Brasil inteiro, se tornou uma relevância. Quando chegou nesse nível,
Deus foi e abriu a porta do Congo. Então, no Congo, a gente já entrou comprando terreno, a gente já entrou resgatando os órfãos da guerra, já entramos contratando mães sociais que fizeram parte da guerra do país, resgatamos elas também. Então, a gente só chegou nessa conquista do Congo porque Angola foi construído. Só que em Angola vieram todos esses que eu chamava pela fé. Rafael Veiga, que a gente profetizou em Angola, ninguém conhecia o Rafa Veiga. E Deus deu uma palavra para ele que ele ia se tornar o maior jogador do Brasil. Ele tá entre os 3 maiores jogadores do Brasil, tá na seleção brasileira. É meu irmão, é padrinho. William Bigode foi um jogador, é um jogador, mas foi um jogador naquela época lá de trás que fundou. A primeira semente para abrir a Baluarte foi um jogador que deu. Depois vieram outras celebridades, famosos, que não foram doar diretamente, foram mostrar o projeto, entende? E através disso deu relevância e a gente conseguiu extrair recursos para manter. As pessoas achavam, sei lá, a Xuxa foi lá, tá tudo pago. Não, não é isso. As pessoas vão, celebridades, para divulgar, para mostrar de verdade, podem apoiar. Eu tô Doa vendo. também, filho. Né? Tira do bolso. Pois é, é isso aí. Fernanda Brum foi lá gravar o projeto de 30 anos dentro da Baluarte em Angola. Eu orei por isso em 2012. Eu dizia, Fernanda Brum, você vai ser minha mentora na música. Eu nunca vi ela na vida naquela época. E hoje ela foi ano passado gravar, ou foi esse ano, no passado, gravar o projeto de 30 anos de carreira no nosso projeto, Lu. Funciona, mas a gente tem que estar no caminho e fazendo a coisa Funciona se certa. tiver no propósito e com um propósito. É Deus querendo, é o querer e o efetuar, né? Isso. É o efetuar vem dele. Eu acho importante a gente falar também que eu tive uma experiência muito legal, quero até compartilhar com você, porque como a gente cresce no Brasil, gente, nascido e criado aqui, a nossa vida, mesmo que você não escolha ser cristão, você não escolha ser crente ou evangélico, a nossa vida no Brasil, você ouve falar de Jesus. Tem o Natal, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, todo mundo, a gente pensa, né? Assim, que as pessoas já ouviram falar de Jesus. E assim eu pensava que era no resto do mundo, que talvez em outro lugar, a religião predominante é tal religião, mas eles já ouviram falar de Jesus. E a Bíblia já ensina, né, que não é assim, porque quando o mundo todo ouvir falar de Jesus, ele vem. Mas eu lembro que eu fui para a China e eu fui passar 20 dias na China. E quando eu falava de Jesus, as pessoas falavam, quem? E aquilo para mim era chocante. Eu falei assim, você pode não conhecer o que Jesus fez, você pode não conhecer Jesus profundamente, mas você pode não ler a Bíblia, mas você nunca ouviu falar a palavra Jesus? E eu falava, não, porque Jesus, e as pessoas falavam, quem? Meu Deus. Falava, Jesus, o Salvador, aquele Natal. Aí as pessoas, não? Quem? E eu lembro que aquilo começou a me corroer por dentro. E os dias passando ali, e eu comecei a procurar quem conhecesse Jesus, porque a gente que é crente e a gente convive com crente, a gente fala de Jesus o tempo todo, mas as pessoas não sabiam, literalmente, elas nunca tinham ouvido falar de Jesus. E aí eu lembro que, naquele meu desespero muito grande, eu criei uma forma de evangelizar, onde eu falava assim, você conhece a história do Deus do Ocidente? Aí eles falavam, não. E ali eu falava assim, bem, a história é sobre um Deus que ele entregou o filho dele. Uau. E eu começava a falar, e aí eu falava, e o nome dele é Jesus. Que coisa linda. E comecei a ensinar. E eu lembro que no meio de tudo isso, um dia eu encontro uma menina com uma tatuagem de cruz. Quando eu vi aquela tatuagem, depois de dias na China, meu coração, ele pulou do peito, assim, E eu lembro que eu corri para essa menina e eu falei, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? E ela olhou para mim assim e eu desesperada, assim, como se eu tivesse encontrado, achei uma amiga na fé, né? Eu falei, você conhece Jesus? E ela falou assim, quem? Meu Deus. E aí quando ela falou quem, eu falei, Jesus! Ela disse, quem? Eu falei, a sua tatuagem, a cruz. Eu falei, Jesus morreu na cruz. Aí ela falou assim, não, isso aqui é o símbolo para espantar vampiro. Meu Deus. E naquele momento eu entendi que aquele povo é um povo que não ouviu falar de Jesus, que não conhece a história de Jesus, que não conhece o básico. Eu lembro que tinham muitos
estátuas de Buda e as pessoas adoravam, e eu falava assim, quem é Buda? Por que você adora Buda? E a maioria deles falavam comigo assim, sabe que eu não sei, mas a gente adora, assim, é um Deus que veio da Índia. Eu falei, mas você não sabe? Não, é porque a gente coloca para proteção, para não sei o quê. Eu falei, gente, o povo perece por falta de Por falta de conhecimento. conhecimento. E eu quis te contar isso, você que está do outro lado, porque talvez você ache que as pessoas conhecem Jesus. Talvez você ache que missões não é tão importante quanto de fato é. Missões é... Gente, o ID não é uma sugestão. Jesus mandou. Vai, prega o evangelho. E muitas vezes nós temos feito de tudo, construído carreiras maravilhosas. Mas temos esquecido do próximo, temos esquecido do ID. Quando você foi falando, eu me lembrei de um episódio que eu tava lá no Congo, no meio do campo de refugiados. E eu passando, né, pelas casinhas, eles moram em casas de lona, né, já é diferente de Angola, porque eles foram roubados, saqueados, fuzilados, né. Essas pessoas que estão lá, as famílias que estão lá, são famílias que conseguiram fugir, né, de todo o tiroteio, dos ataques dos rebeldes, perderam pai, mãe, enfim. Eles moram em ocasinhas, talvez o tamanho desse sofazinho aqui, assim, quadrado, e mora 5, 10 pessoas naquele lugar. Dorme tudo um em cima do outro. E eu cheguei lá, não tinha água, não tinha luz, nada, nem perspectiva, porque eles perderam tudo. Eles perderam a casa, eles perderam tudo que tinha e que não tinha. Já viviam numa condição difícil e agora ter que sair correndo para não morrer. E eu levantei um louvor no meio daquele povo. E muitas pessoas mandaram nas minhas redes sociais, você é louco, você tá no meio do Congo. Como assim? Tá cantando aí, será que vale a pena? Vem embora pro Brasil, a música tá estourando no Brasil, e a vé, não sei o quê, e você tem que tá aí, enfim. E eu cantando com eles, dizendo, Deus é grande, era Zambe Monene, Zambe Monene, Zambe Nangá, Mossu Suazalite. Meu Deus é grande, Ele é tudo pra mim. E aquelas mães começavam a levantar as mãos, a louvar o Senhor, encheu aquele lugar de adoração ao Senhor, não importava que era guerra, não importava que elas perderam tudo, não importava se um filho foi fuzilado na guerra, Deus estava com aquele povo. Mas porque alguém um dia pregou o evangelho para eles. Então, cara, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa falar, sabe? Eu tô lidando com pessoas de vários nichos diferentes, de classes sociais diferentes, e às vezes o pessoal não sabe nem orar, Lu, nem orar, me ensina a orar, me ensina a abrir uma Bíblia e falar com Deus, não sabe. E a gente tá na igreja se inflamando, se enchendo mais de palavra, mas não tá nem compartilhando o que já recebeu. Deus nunca vai te cobrar algo que ele não te deu, mas algo que Deus já te entregou, ele vai te cobrar. E essa palavra que a gente tem recebido, essa riqueza que a gente tem recebido espiritual e material, ele vai cobrar de nós se a gente não entende o propósito que é pro outro. Eu tenho pro outro. Eu fui alcançado por causa do outro. Se Deus está me prosperando é por causa do outro, não é por causa de mim. Eu preciso dar sequência a essa riqueza que eu recebi, seja espiritual ou material. Então, desperta tu que dorme, sabe? Como a Bíblia diz, desperta. Que essa palavra, que esse momento de comunhão com a Lu gere em você esse despertamento. Você precisa fazer alguma coisa. Amém. Amigo, a gente tem uma tradição aqui no programa, é que a conversa tá tão boa que eu não queria nem sair dela. Nem eu. Mas a gente tem uma tradição aqui no programa, que é ter uma foto especial. E a gente tem essa foto sua, Eita, com a meu Fernanda Deus. Brum e a Ludmila Ferber. Meu Deus. E eu queria saber o que aconteceu de especial, por que você escolheu essa foto em específico, e o que tem de tão marcante na sua vida que você escolheu uma foto com essas duas. Eu nunca vi alguém como a Ludmila Ferber em toda a minha vida. Nunca vi. Ela... Hoje as pessoas perguntam e perguntavam, assim que ela tinha partido para o Senhor, o que é que você pensa, né, já que você é da linha da fé, que Deus não mata, né, e tudo mais. E eu vou contar algo que eu nunca contei, mas que eu acho que eu posso contar agora, sabe? Eu lembro que no dia 12 de dezembro, 12, 13, 14, por aí, 3 dias seguidos antes dela falecer e ir para o Senhor, eu já estava em comunhão com ela, a gente já tinha gravado Ouço Deus Me Chamar. Nesse dia, ela falou coisas que ninguém
não sabe, a gente nunca publicou na internet. Ela olhava para cada canto daquela gravação e ela dizia assim: "Isso aqui vai estar eternizado em mim, porque eu tô indo". E a gente chorava, tipo: "Não, você não, né, não vai, isso aqui foi muito antes dela partir para o Senhor". "Não, não", e ela chorava olhando e dizia: "Eu vou gravar isso aqui, e eu sou grata ao Senhor porque eu vou, mas o meu legado vai ficar". E aí a gente chorava, chorava junto, em oração, em comunhão. E passou a gravação de Os Deus Me Chamar. Enfim, ela me acompanhou, me ajudou, me deu toda a mentoria profética, me ligava. Minha mãe, às vezes, no leito, né, cuidando do câncer que ela tinha sido diagnosticada. E eu lembro que eu tive um dia uma dor de tendinite. E essa tendinite estava doendo muito. Só que eu não queria expor para minha mãe fraqueza, então eu fui pro banheiro chorar. E eu chorava, chorava, eu dizia: "Pai, eu tô com tanta dor aqui de tendinite, mas eu não posso deixar minha mãe saber, porque eu tô cuidando dela do câncer". Ludmila me liga, eu no meio de um banho chorando. Ludmila liga: "Rebra santaraba", orando em línguas. "Filho meu, quem disse que eu não tô vendo essa dor na tua tendinite? Eu tô tirando agora, porque eu sou teu pai. Eu não só estou curando tua mãe, como eu tô te curando agora". E ela estava com diagnóstico de câncer também, a Ludmila. Uau! Eu lembro que o médico passava na minha mãe, suspeitava de outro câncer. Ludmila ligava horas depois: "Cadê sua mãe?". "Tá aqui", chamava ela de mama. "Mama tá aqui", passava pra ela. "O diabo tá querendo colocar um novo câncer em você. Vai sair agora". Minha mãe não sabia de nada. Só eu sabia que estava suspeitando de outro tipo. No dia seguinte voltava o médico, fazia de novo, não estava mais o câncer. Ela gerava cura de um jeito que era sobrenatural. E nesse dia, em dezembro, no começo de dezembro, 3 dias eu passei com a Ludmila no coração. E o Senhor falando comigo: "Liga pra Ludmila, liga pra Ludmila, liga pra Ludmila". E eu sem entender o que era. No terceiro dia eu estava ministrando uma formatura, entrei no camarim e liguei pra ela. Ela tem uma formatura do Rema. Eu liguei pra ela, eu fiz: "Mama, faz 3 dias que Deus tá mandando eu ligar pra você". E ela disse assim: "Olha, faz 3 dias que eu peço ao Senhor, pai, me lembra o Marcos. Faz o Marcos ligar pra mim dar uma palavra, que eu preciso de uma resposta tua, pai. E eu confio no Marcos". E eu comecei a chorar, porque a palavra desse dia era que ela estava pronta pra partir para o Senhor. E imagina pra mim, crendo na cura, sempre, sem exceções, quem vai para o Senhor não é porque Deus não quis curar, porque tá escrito que Deus mandou Jesus para levar sobre si cada uma das nossas dores e enfermidades. Então, Deus, ele quis curar, ele não quer curar, ele quis curar, tá escrito, já foi. Jesus não levou sobre si? Mas tem coisas que a gente não sabe, né? A gente não sabe, e não sabe porque não sabe, um dia vai perguntar. Mas quando eu falei pra ela que ela estava pronta pra partir, ela começou a chorar, ela disse: "Eu sei, eu vou, eu tô pronta". E eu falei pra ela: "Mama, Deus manda te dizer que a tua fé não comporta o tamanho do teu corpo". A fé dela era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que pouco importava a terra, pouco importava, sabe, ela queria estar com o Senhor. Então por que ela foi para o Senhor? Tem coisas que a gente não vai ter resposta, e nem ouso, quem sou eu? Mas ela cumpriu a carreira do Senhor, ela deixou a marca, ela terminou a missão dela, e ela foi para o Senhor. E eu nunca contei isso, né, que eu tinha dito isso para ela naquele dia de dezembro. Passou, quando foi 24 para 25, era virada de Natal, ela me liga nos Estados Unidos, chorando: "Filho, ora por mim, eu tô sentindo dor, eu tô aqui no hospital e tal", e eu já sabia já que ela ia para o Senhor. A gente orou junto, ali foi o último dia que eu falei com ela. Quando foi em janeiro, a Fernanda me liga no aeroporto: "Marcos, Ludmila realmente foi". Aí eu chorei no aeroporto, chorei, 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 chorei. E aí Deus começou a me lembrar: "Eu te avisei, você falou pra ela, ela cumpriu a carreira dela, mas ela deixou um legado". E eu me lembrei que nesse dia aqui, ela olhou pra mim, olhou pra Fernanda, e ela disse assim: "Um dia eu passei um bastão pra Fernanda, mas hoje, Marcos, a gente te passa esse bastão". Só que eu não tinha entendido o que era isso. Eu não queria isso, eu não queria o bastão de ninguém. Mas no dia que ela partiu para o Senhor, Lu, minha vida mudou. A unção que eu carregava não foi mais a mesma, depois que ela partiu para o Senhor. É como se o profético aflorasse de um nível que eu nunca imaginei, a intensidade. É como se você nem se importasse mais com nada. Às vezes com técnica a gente não tá nem aí, às vezes com os protocolos a gente não tá nem aí, e até a Ana Paula falou para mim, a querida Ana Paula, ela disse: "Você tem a intensidade que a Ludmila tem", mas foi depois que ela foi para o Senhor. Então tem pessoas que vão, mas o legado fica, os frutos fica, e Deus não muda.
A estação da Ludmilla mudou. Ela tá na glória com o Senhor, ministrando ao Senhor, e a gente tá aqui continuando esse legado, sabe? As filhas, a Dani, que é uma preciosa, é uma ministra de adoração também, e tantos outros que estão levando esse bastão. Mas a Ludmilla, eu nunca vi algo igual. E o meu conforto é o corpo dela, por ser igual ao nosso, que adoece, a gente fracassa, enfraquece, cansa, não era a ideia de Deus isso, não comportou o tamanho da fé dela. A fé dela era tão grande, tão elevada, sabe? Que ela tava nem aí, ela queria estar nos braços do pai. Então a Ludmilla realmente, assim, ela mudou a minha vida. Enquanto vida eu tiver, enquanto ministério na música, porque não é só música, né? Eu vou referenciar, eu vou ministrar, gravei outra canção dela agora com a Estela, e a gente tá aqui pra fazer isso, pra honrar o legado dela. Então é isso, eu nunca tive coragem de falar isso, se eu falasse antes eu tava aqui me acabando de chorar, mas eu acho que já chegou o entendimento, sabe, de que é uma missão, vai além de nós, e esse legado vai além da Ludmilla Feber. O Brasil nunca mais vai esquecer ela, os frutos dela estão aí, são gerações e gerações e gerações, mas as próximas gerações também vão ser tocadas pela Ludmilla Feber. Uau! É muito forte, né, amigo? É. Uau! E eu queria que você falasse também mais uma coisinha pra gente quase encerrar o nosso podcast, mas eu queria que você contasse um pouco do Marajó, né? Eu sei que recentemente a Baluarte abraçou a Ilha do Marajó, vocês entenderam que era o momento de estender a mão, e eu quero que você conte essa realidade, o que você tem visto, o porquê que vocês abraçaram. Marajó não estava no meu trajeto, né, como Angola, né, que se tornou a nossa maior base hoje, né. E eu fui jurado, né, do Dom, estava ali sentado, e aí eu vi a mensagem da Aimee, e me confrontou, foi em novembro do ano passado aquilo ali, foi o final do ano, e me confrontou e eu: "Meu Deus do céu, o que essa Ana tá dizendo do Marajó?". E eu fiquei até com vergonha que eu comecei a chorar copiosamente, e não entendendo ainda a totalidade da coisa, mas era o próprio espírito me convencendo de algo, porque eu não sabia da gravidade de Marajó. Quem tá me vendo aqui, eu não sabia de toda essa gravidade. Então foi algo espiritual, por isso que eu chorava e eu não conseguia parar de chorar. E eu, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu não entendia porque eu tava chorando tanto assim, porque a arte dela é linda, a música é linda, a poesia é linda, mas algo no espírito me conectou com aquela mensagem. E eu voltei pro hotel, comecei a orar e Deus, você vai pro Marajó. Eu não vou pro Marajó, não, você vai pro Marajó. Não vou pro Marajó. Passou. Dezembro fui pro Congo, Angola, voltei minhas missões, né, enfim. Quando foi na semifinal, dia 22 de fevereiro, eu tava no hotel. O Senhor falou comigo, você vai pra Marajó. Eu fiz, Senhor, eu não vou. O Senhor faz, você vai. Porque até quando você não quer, eu te levo para o lugar que você tem que ir. Aí me liga. Amigo, você vai estar na minha cidade. Aí eu, como assim me voltar na tua cidade? Amigo, eu tive com teus pastores do Verbo da Vida de Redenção, que é no Pará. Aí eu, não tenho agenda no Pará, não. Peguei o telefone, fui olhar a agenda, eu tinha agenda no Pará. Já estava marcado desde o ano passado e eu não sabia. Então Deus já tinha me movido para lá, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu, meu Deus, Aimee, a tua cidade é. Só que eu nem sabia que era tão longe de Marajó. Eu era como qualquer, né, a maioria dos brasileiros. A gente não tinha essa noção que era tão longe de Redenção, que é onde a Aimee é natural. E eu fiz, Senhor, eu vou. Chamei minha equipe da Baluarte, todo mundo, Marcos, não temos como destinar recurso, a gente tá com demanda faltando para Angola, para o Congo, para o Nordeste, construção que a gente tem que fazer agora, vai orar e Deus vai mandar. Comecei a orar, eu chamo dinheiro, em nome de Jesus, venha, eu quero ir pro Marajó, o Senhor vai prover. E era algo muito caro. Amiga, mandei minha equipe da Baluarte preparar os banners com os dados de Marajó, inspirado pelo Espírito. Só os dados do Marajó, postei. Quando eu posto os dados do Marajó, razões para acreditar me chama. Marcos Freire, tudo bem? Vimos a sua movimentação para Marajó, já tivemos com você pela Baluarte e a gente quer ir com você para o Marajó. Eu, meu Deus do céu, realmente o Senhor quer que eu vá para lá. Só que eu não tinha ideia do que ia fazer, o que ia acontecer. Chamei a Life Impact, que é uma outra organização que trabalha na frente ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Essa é a maior frente da Life Impact. E é uma parceira nossa, ela tá em vários lugares do mundo, né? Enfim. E a gente chamou o escritório, a parte de jurídico, né, do Life Impact, junto com a Baluarte.
chamamos as duas e eu, gente, vamos somar e vamos embora para lá. Baluarte, uma das pautas, uma das frentes é o combate ao abuso, a exploração e a violação, né, de direitos, de qualquer direito da criança, mas não é a nossa principal frente, da Life é a principal. Então, se a Life topar, vamos entrar junto, porque a Razões vai financiar. Entraram na hora. A gente gerou um projeto, o projeto estava em, sei lá, 200 mil reais, audacioso, não tinha nada de dinheiro. Quando eu chego lá em Redenção para ministrar, a igreja me levou, eu já estava indo para lá, para o Verbo da Vida de Redenção, a gente lançou a campanha. As pessoas começaram a ajudar, batemos a meta. Sobrenaturalmente, sem nada de esforço. Consegui um translado interno de amigos, ou seja, não saiu da vaquinha meu translado, eu saí de Redenção para Marajó, que é um arquipélago, né? São mais de 2.500 ilhas, então o arquipélago do Marajó é a junção de mar com o rio, e tem mais de 2.500 ilhas nesse mundo de Marajó. Então a Ilha do Marajó não é uma ilha, é um arquipélago, mas comumente a gente fala Ilha do Marajó. E eu comecei a visitar os lugares, e daí a gente encontrou instituições sérias que já trabalhavam lá, e a gente iniciou, a gente comprou mais de 80 mil reais só em cestas básicas. Realmente é real. Tá acontecendo, crianças violadas, famílias que não sabem o que fazer porque não chega informação. Eu talvez poderia falar várias coisas aqui do que eu vi lá, mas o que mais me tocou foi um dos casos que eu ouvi. Deixo claro que eu não tenho como provar, eu não gravei, não registrei, né, porque eram temas muito polêmicos e delicados, mas os casos são mais ou menos assim. Uma menina com 14 anos de idade, ela estava sendo abusada por um pai, não são todos eles que fazem isso, pelo amor de Deus, tem casos e casos, e ela avisou para a mãe. A mãe da criança disse: se você falar mais uma vez, eu vou mandar você para casa da sua tia. Ela falou, o pai continuou abusando dela. Ela mandou pra casa da tia. Quando mandou pra casa da tia, o tio começou a abusar dessa menina. A menina vai e conta pra tia. Tia, meu tio tá me abusando. Se você contar, eu vou mandar você de volta pra casa do seu pai. Começou a abusar, abusou, ela insistiu, mandou de volta. Quando volta, o pai continua a abusar. A mãe morre e o pai engravida da filha. Por que isso acontece no Marajó? Os casos são muito gritantes, são dados grotescos, assim, sabe? Da diferença de todos os lugares do Brasil para o Marajó. Por quê? Porque não tem como se chegar à informação. A terra é água. Se eu não tenho recurso, eu andei de um ponto para outro, eu gastei R$ 800 de uma lancha para poder sair de um lugar para o outro. O litro de gasolina lá é R$ 8, não me contaram, eu paguei, eu sei, sabe? E nisso vai passando aqueles barcos, aquelas balsas grandes, né? E é ali que começa, até postei um dos casos que a gente viu de crianças que se cobriram, tava cheio de crianças pegando carona num barco lá, e os caras tudo mal encarado, aquilo tipifica o tipo de tráfico e de exploração sexual infantil que acontece lá. Fora o tráfico que acontece lá de crianças. Então são coisas reais que acontecem, porém, existe uma dificuldade de locomoção de informação. Se no Brasil, no nosso Nordeste, uma criança abusada vai ter que correr para falar, lá não tem como correr para falar, não tem rede telefônica. Não funciona telefone no meio da água. É tudo muito longe. Eu andei de um ponto para outro, sei lá, 4, 5 horas. Tem lugares que dá 32 horas de barco. Então como é que vão ligar para o Disque 100? Como tem um monte de brasileiro desinformado que coloca, liga pro Disque 100 que tem como resolver. Não tem como resolver. Tu tá entendendo? Então, assim, não defendo autoridades, né, de forma alguma, mas como é que eles vão fazer toda uma vistoria com essa imensidão e talvez não tem recurso para fazer isso? Você tá entendendo? Então, assim, como a gente fala, o buraco é muito mais embaixo, é muito grave, tá acontecendo sim, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, nós estamos implantando, né, uma quadra poliesportiva, vamos começar pelo esporte, como um dos nossos parceiros, que é o cofundador da Baluarte, é o William Bigode, que é um grande jogador de futebol, a gente tem essa vertente do futebol muito aflorada, né, de parceiros que jogam. Até o seu esposo, né, pode também fazer parte disso, né, que é jogador de futebol, e a gente vai inaugurar uma quadra para que as crianças elas venham, elas comecem a se conscientizar sobre a educação sexual, de planos de prevenção. Foi o que a gente fez lá. A gente teve dentista, psicólogo, a gente pregou a palavra, mas a gente teve todo um atendimento técnico e profissional, porque os pais não sabem o que fazem, não sabem nem como limpar, lavar uma criança para poder explicar que não pode tocar nas partes íntimas. Então não tem informação. E obviamente não são todos. Boa parte, porque não chega informação. Cheguei em famílias que estavam há uma semana comendo açaí do pé, porque não tinham o que comer.
Então, quando seca o pé, acabou. A água suja, não tem de onde beber água. Então, é uma realidade muito difícil. Eu sou do Nordeste, eu conheço o Cariri e o Sertão, mas o Marajó tá passando por algo surreal. E realmente, a gente sendo despertado por Deus, a gente foi e a gente atendeu mais de 1.000 pessoas durante essas ações, mas agora o nosso plano, né, de execução é realmente fundamentar, né? O recurso já chegou para essa quadra poliesportiva e agora a gente depende de novos parceiros que se levantem para a gente dar continuidade à manutenção. Vamos enviar missionários, voluntários, psicólogos, médicos, para a gente, sobretudo, trazer informação e planos de prevenção para que não chegue no abuso. Porque uma vez violado é um outro trauma para se tratar, mas quando a gente previne, a gente protege. Uau! Marcos, obrigada, obrigado Obrigado por trazer essa eu. clareza pra Obrigado eu, gente, que obrigado honra. por despertar, tenho Glória a certeza, em Deus. muitas pessoas o desejo e a necessidade, né, que existe em fazer missões. Então, assim, eu tô muito feliz com esse Glória a Deus. podcast e espero que muitas pessoas acordem. Então, eu Uhum. quero te convidar, você que está assistindo, se Deus tocou o seu coração, manda uma mensagem para o Marcos Freire, para Baluarte, e procure saber como fazer parte disso. Eu também não posso deixar de falar que esse podcast é um podcast do Glorify. O que é o Glorify? Gente, o Glorify é o seu devocional diário. É onde todos os dias você precisa ir lá. Aí você baixa o aplicativo, seja no Apple Store, seja no Google Play. Você vai baixar o aplicativo e todos os dias você vai ter um devocional para você fazer. Então você vai entrar, vai ter ali a Bíblia para você ler, vai ter ali o devocional prontinho, prontinho para você. E você vai receber seu checkzinho de que você fez o seu devocional. Tem oração e tem conteúdos extras. Dentro do Glorify agora, gente, vai ter estudo, tantas coisas para você se aprofundar mais em Deus. Tudo que a gente está falando, tudo que a gente está fazendo e até sobre missões é sobre conhecer o coração de Deus. Quando você se levanta para fazer missões, você está realmente fazendo algo que agrada ao coração de Deus. Mas antes de você simplesmente achar que você pode ir para uma terra e começar a fazer missões, você precisa conhecer o coração de Deus, você precisa servir ao Senhor, você precisa ler a Bíblia, você precisa de fato ser um cristão de verdade, porque senão você vai para lá e vai ficar perdido, né? É. Então, baixe o nosso aplicativo. Nosso intuito não é simplesmente que você tenha um aplicativo. Nosso intuito é que você tenha um encontro com Deus. Que esse aplicativo te ajude a ter revelações da palavra de Deus. Então, essa é a nossa oração. E eu quero te agradecer por assistir o nosso podcast até aqui. Marcos, muito obrigada, viu? Obrigado, Lu, obrigado. Foi um tempo precioso para mim poder compartilhar com você, com todo esse time maravilhoso de irmãos, né, na fé, profissionais maravilhosos. E obrigado você também que está aí nos acompanhando, podendo conhecer mais ainda das nossas histórias. E obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de você ter me convidado para passar esse tempo aqui precioso com você, viu? Gratidão. Conta com a gente. Obrigada a Obrigado, você. obrigado, Glorify. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo programa.